Bom, meus irmãos, hoje eu quero mostrar um vídeo para vocês. É, a semana passada nós estamos falando da Trindade, né? Estamos falando da Trindade e falamos do aumento, né? Que Jesus ainda hoje está entrando na terra natal dele, né? Poderíamos dizer assim, e muitos judeus estão sendo convertidos. Com quantas pessoas nós começamos no início do século? Quantas pessoas Jesus começou no início do século? Alguém sabe me dizer? Ué, meus irmãos, com quantas pessoas? Na verdade, foram. Vocês estão me escutando, né? Todo mundo está escutando? Estamos. Ah, então, foram isso, né? Isso, certo? 11. 11, porque um traiu, mas depois foi colocado no lugar e começaram com 12 seguidores do Senhor Jesus. E hoje, quantos vocês acham que é? São milhões, pastor. Milhões. Passaram, nós poderíamos dizer assim que passaram só 20 séculos. Por que só 20 séculos? Porque a palavra fala, né, que quando Abraão foi chamado, e isso o povo de Israel tem como o ano deles, 5.000 e alguma coisa, quase 6.000 anos, ou seja, 60 séculos, quase 60 séculos. Então, se a gente for tirar 20, desde que Deus chamou Abraão até o tempo de Jesus, se passaram uns 30, vamos colocar, eu estou dando uma ideia, 36, 37 séculos. E a palavra ficou resumida em 36 séculos num povo, o povo de Israel. Certo? Vocês concordam comigo? O povo de Israel. Tem aqueles prosélitos, né? Então, aqueles quem queriam participar do povo de Israel, eles, né, tinham que fazer todos aqueles votos, se circuncidar, tudo mais, e eles era permitido isso. Mas isso em 36 séculos ficou limitado ao povo de Israel. Em 20, vamos colocar 20 séculos, depois que o Senhor Jesus veio, um pouco mais da metade, o evangelho, vamos dizer, a palavra de Deus que estava limitado ao povo de Deus, ao povo de Israel, se espalhou pelo mundo através do Senhor Jesus. E hoje o evangelho não está no mundo inteiro, está praticamente no mundo inteiro. Agora, com o advento, né, nesses últimos anos, das últimas décadas, né, da internet, né, dos meios tecnológicos, a palavra está sendo muito mais anunciada do que antes. Então, eu quero, antes da gente entrar, eu quero mostrar para você o que está acontecendo no mundo de hoje. O mundo de hoje, meus irmãos, está mudando. Antes de Jesus, o povo de Israel, ele era dirigido por Deus, corrigido por Deus, ele era corrigido por Deus. Né? Ele era preparado por Deus para que a palavra que estava com eles permanecesse. Então, nós vamos começar com o vídeo. Antes da gente começar, nós vamos orar, como é de costume. Então, nós vamos fazer uma oração agora para que Deus possa preparar todas as coisas. Amém? Então, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Sabemos, Pai, que nós conseguimos entender apenas uma porção da tua bendita palavra. Os teus segredos estão contigo e o Senhor
tem prazer em revelar os teus segredos para nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, que nós possamos, neste momento de escola dominical, de escola bíblica, Senhor, que nós possamos estar, Pai amado, com os nossos ouvidos atentos e entender qual é a tua obra. A obra que hoje é uma realidade no mundo inteiro, nas nossas vidas, na nossa igreja e através, Senhor, da tua palavra invadindo o mundo todo. Senhor, dá-nos o teu entendimento, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero passar para vocês um vídeo, antes de nós darmos prosseguimento à obra, né, que Deus está fazendo no mundo. Ele não terminou. A obra de espalhar o evangelho não terminou. Lógico que não terminou. Um dia a Bíblia fala que haverá fome e sede, não fome, né, de comida, nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Aí vai ser tirada a palavra de Deus. Eu vou te mostrar um vídeo. Esses vídeos que eu mostro são vídeos públicos, tá? É permitido. Esse que eu vou mostrar, por exemplo, é da Igreja Batista lá de São José dos Campos. Conheço o pastor Carlito. Ele passou para nós e isso é para mostrar mesmo para todo mundo. O que está acontecendo no mundo hoje? O que está acontecendo no mundo hoje? Então, eu vou passar esse vídeo, prestem atenção. Eu vou tentar aumentar aqui o volume para que vocês possam escutar, tá bom? Vamos lá ver. Todo mundo escutando? Yes. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أولئك هم الصادقون. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter. Porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família.
mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e 500 mil. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmano. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmano. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode mais ser detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam histórias semelhantes. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhões. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11. O mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O mundo está mudando. É tempo de acordar. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América, através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos não será o mundo em que nossas crianças viverão. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante no mundo. Como crentes, convocamos você para compartilhar a mensagem do Evangelho em um mundo em transformação. Esta é a chamada à ação. E aí, meus irmãos, se assustaram? É chocante, ainda mais que parece que isso foi em 2009, né? Foi. Essa Então, se a gente... apresentação foi em 2010. Os dados são de 2009. Imagina 2009. como não está agora. Exatamente. Nós vimos que o evangelho está sendo propagado, mas o inimigo também está plantando. E ele está fazendo a sua obra. Os muçulmanos, vocês viram lá, né? Um casal muçulmano tem no mínimo 8, 9 filhos. Nós vamos ver isso agora. Como é que está a situação no mundo? Por que nós estamos dizendo isso? Nós somos aqueles que levamos a palavra, meus irmãos.
O muçulmano, para vocês terem uma ideia, eles oram 5 vezes por dia. Se nasce 8 crianças, as 8 crianças são educadas desde criancinha, né, a orar, a dar sua vida por Alá e assim por diante. Então, existe uma guerra aí. Existe uma guerra aí. Nós somos um pequeno rebanho. Se bem que, né, Deus declarou: ó pequeno rebanho, agradou-vos o Pai vos dar o reino. Nós somos pequeno rebanho. O mundo está mudando, meus irmãos. O mundo está mudando. Eu vou começar agora a apresentação e vou mostrar para vocês. Isso se eu não errar. É isso aqui mesmo. Então, aqui, pronto. Errei. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ver. Tá. Exatamente. E eu vou mostrar para vocês como que né, o mundo está mudando. É um novo mundo. Nós fazemos parte deste mundo. Nós fazemos parte. Alguém tem que anunciar o evangelho. Esse alguém somos nós. Aquele vídeo foi passado para o Conselho de Pastores lá de São José dos Campos, para todos os pastores. E eu sei que ele passou isso daí, ele recebeu de outros conselhos de outros estados. A convocação é: não podemos esmorecer. Se uma pessoa deixa de anunciar o evangelho, deixa de ser o testemunho na terra, o impacto é muito grande. Nós estamos inseridos nisso. Os evangélicos, eu quis colocar aqui evangélicos no Brasil. Então, eu fiz, né? Na verdade, eu gosto de fazer essa apresentação antes, e quando vai chegando perto, né, eu vou mudando algumas coisas. Então, eu acabei não dando tempo de colocar. Evangelhos no Brasil. Em 80, nós éramos 6% da população. E hoje? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Só espero ser mais. Chutar mais um. Hoje nós somos 31% da população. Essa soma de 43 milhões em 2020, nós estamos em 2022, em 2020, é muito subestimado. Tem mais, tá? Tem mais, porque isso foi, né, foi o último censo que foi colocado, pesquisa, né, e a gente sabe que existe uma defasagem aí. Nós somos mais que 31%. Alguns já falam que nós somos quase 50%. Tá? No mundo, eu perguntei para vocês, nós começamos, né? Quando eu falo nós, porque nós estamos inseridos na obra de Jesus há 2000 anos atrás. Começou com 12, um traiu, 11, aí, né, tirou sorte, uma pessoa. Aí, em outras palavras, voltamos a começar com 12. 12 pessoas começaram a anunciar o evangélico num paizinho pequenininho, lá no Oriente Médio. Né? Deus permitiu uma perseguição, eles começaram a andar, mas a gente sabe que não é como hoje, que você pega o avião e vai para todo lugar. Então, na verdade, é o seguinte: houve muita perseguição. Paulo foi o que mais evangelizou através de missões, né? Ele foi um missionário na época deles, e começou com 12, e hoje, no mundo, estima-se que somos 980 milhões de protestantes. Quase 1 bilhão. E os muçulmanos? Os muçulmanos, eles têm uma regra. É um novo tempo, tá lá, apareceu. Os muçulmanos, o alvo deles, e eles já declararam isso, é alcançar o mundo inteiro. Vocês lembram de alguma coisa que Jesus falou com relação ao mundo? Eu esqueci de pegar minha Bíblia. Deixa eu pegar minha Bíblia mesmo, só um pouquinho.
Jesus falou assim para nós: ide por todo mundo, para o mundo todo, pregar o evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os muçulmanos também têm um alvo, é o mundo em todo, igualzinho a nós. Muçulmano, eles têm uma regrinha de fé, essa daqui, ó. Eles defendem, né, que Maomé, está escrito aí, foi o mensageiro final do Islã, ou seja, não o único, mas o último de uma sucessão de mensageiros que foram enviados por Deus. A fé islâmica não desconsidera outros nomes, inclusive o de Jesus Cristo, a quem consideram simplesmente como um profeta. Esses são os muçulmanos que estão aumentando e muito no mundo, tá? Eles têm como objetivo, em primeiro lugar, transformar a Europa em um continente islâmico. No filme que nós assistimos, né, nós vimos que aquele filme foi 2000, deve ter sido feito em 2008, 2009, eles já estavam dominando a Europa inteira. Eles já estavam dominando toda a Europa. Hoje, isso aqui são dados de uns 5 anos atrás, tá? 43 países já são majoritariamente muçulmanos. Muitos da Europa nós vimos, né, que há 10 anos atrás a França, Itália, Alemanha, Rússia, já são quase tudo, né, muçulmanos. O Egito, 94% da população já são islâmica. A Arábia Saudita quase não tem mais igrejas e cristãos. É tudo muçulmano. Suécia, França, Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. Já são a segunda maior religião deles. Na Alemanha, existe mais de 2 milhões de muçulmanos. Nas Ilhas Britânicas, tem mais de 1 milhão de muçulmanos, 1.200 mesquitas e 5 mil escolas muçulmanas. Na Iugoslávia, tem 600 mil mesquitas. Nos Estados Unidos, esse número aqui, faltou um aqui, não é 3 milhões, é 13 milhões. Naquele filminho, ele já falava em 9 milhões. Hoje já está em 13. Hoje não. Hoje, que eu falo, uns 4 anos atrás. Já tem aumentado para 13 milhões de muçulmanos. Muçulmano é a religião que mais cresce no mundo. Em alguns anos, alguns anos é mais ou menos agora, tá? 2022, 2023, 2025, já vão alcançar mais de 1 bilhão de adeptos. Se lembra que no filme falou que o Papa já tinha reconhecido que os muçulmanos, o Islã já tinha passado o catolicismo? Pois foi em 71 que o islamismo passou o catolicismo como a maior religião do planeta. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um novo tempo. Você e eu fazemos parte deste tempo, deste novo tempo. Eu acho impressionante, né, como nós podemos ver que o que está acontecendo, né? A gente vê, e é bíblico, eu quero deixar claro, por isso que eu acho importante a escola bíblica. Porque nós estamos conversando. Né? Jesus falou assim, o Senhor Jesus falou, porventura haverá fé quando eu voltar? O que vai ter fé quando eu voltar? Está complicado, meus irmãos. Nós temos que insistir, nós temos que lutar, porque Jesus Cristo veio, deixou uma obra para aqueles que são chamados. Muitos são chamados, poucos escolhidos e poucos são os eleitos. Nós somos os eleitos do Senhor. Essa é a foto, né, do mundo com relação às religiões. A religião muçulmana, se não passou, vai passar facilmente. Já passou a católica em 71 e vai passar todas as outras religiões. Bem, queridos, nós vamos dar continuidade, então, a isso daqui.
ao Senhor Jesus e Yeshua. A semana passada eu mostrei aquele filme que Jesus ele está vivo, ele está operando, né? Ele tá convertendo, né? Está sendo anunciado e vidas estão sendo convertidas. E é impressionante como o povo judeu, muitos judeus, estima-se que 500 mil judeus são judeus cristãos, ou seja, que aceitam Jesus como Yeshua, São os messiânicos. Os messiânicos, exatamente. Agora, um judeu convertido, meus irmãos, eu diria para você, eles são um instrumento poderoso nas mãos de Deus. São instrumentos poderosos. Porque eles, né, são aquilo que eu falo, né? Eles foram o povo primogênito, aqueles que Deus escolheu desde Abraão. E isso está acontecendo, e isso vai acontecer. Jesus, Yeshua. Nós falamos a semana passada, e eu quis pegar duas partes só de tudo que ele já falou. Ele falou do amor, e nós entendemos a semana passada, meus irmãos. Qual que é o mandamento? Perguntaram para ele. Né? Vocês têm uma ideia, existe a tábua dos 10 mandamentos, mas na lei, na Torá, tem mais de 500 mandamentos, para vocês terem uma ideia. Mas Jesus simplesmente falou assim, olha, ame a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Só falou isso. Isso daí resume tudo. Até isso está resumido todos os profetas, está resumido todos aqueles que vieram e que vão vir. É amor, é o amor. Só que ele está dizendo o seguinte, que se nós não amamos a Deus e o amar a Deus, nós temos que colocar esse sentimento no nosso coração, nós não conseguimos nos amar. E se nós não amamos a Deus e não amamos a nós mesmos, nós também não vamos amar o próximo. Então, vamos fazer uma retrospectiva. O que está havendo hoje, vamos falar assim, no nosso país? Nós vemos pessoas que eles não estão preocupados. Vou te dar um dinheiro para você aplicar na saúde para outras pessoas. Eu não quero falar em política, mas a gente tem que falar. E a pessoa desvia esse dinheiro. Ele, além de não amar, ele não ama o próximo. E eu digo, ama a Deus? Não ama a Deus. Então, o amor ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, é o princípio da sabedoria. É a primeira coisa. Ame a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. E o segundo semelhante é esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi o que nós vimos na semana passada. E ele falou de outra coisa, ele falou da porta. Ele disse, eu sou a porta. Jesus Cristo é a porta. E ele, o Senhor Jesus, nós vamos aprender o que significa homilética, exegese na palavra, nos posicionarmos no momento em que Jesus falou. E ele falou da porta lá em João 10, 7-9. Alguém consegue ler para mim? Alguém está com a Bíblia aqui? Ó? Escola bíblica tem que ter Bíblia. Tem que ter a Bíblia na mão. Alguém consegue? Quer que eu leia? Eu quero. Lê para mim, por favor. Para nós. É João 10, de 7-9, certo? Isso, de 7-9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Meus irmãos, ele fala que ele é a porta. A porta, né? Olha que bonitinho. O que é uma porta? A porta é um objeto muito importante no nosso dia a dia. Ela faz separação de um ambiente para o outro. Né? É uma
via de acesso que nos permite entrar e sair das mais diversos lugares. Sem ela, nossas vidas seriam muito dificultosas e limitadas. Existia a porta no tempo que os judeus estavam e eram escravos na terra do Egito? Existia a porta lá naquele tempo ou não? Sim ou não? Quem acha que existiu, levanta a mão. Sim, existiu. Lógico que existiu. A Bíblia fala disso? Fala. Lógico. Quando veio a 10ª praga, o que Jesus mandou fazer? Jesus não, né? O que Deus mandou fazer? Colocar o sangue nas umbrais das portas. Exatamente. Desde aquele tempo, a porta é importante. A palavra porta também pode ser usada no sentido metafórico. Por exemplo, dizemos que uma porta se abriu para mim. Nesse contexto, tem significado de oportunidade. E nós vamos falar de 3 tópicos sobre a porta. Vocês vão ver como é rico a palavra de Deus. A porta é uma coisa conhecida no mundo inteiro. Desde o tempo quando, né, Israel ainda era escravo lá no Egito. Tem 3 tópicos de Jesus ser a porta. Primeiro, ele fala, lá no versículo, né, 9a, ele afirmou ser a porta. Ele estava querendo dizer que ele era a via de acesso e oportunidade. Estou escrevendo aqui, acesso e oportunidade. Acesso para alguma coisa e oportunidade para outras coisas. Acesso a quem? Oportunidade de quê? Acesso a quem? Quem vocês acham? O que ele está querendo dizer? Acesso a Deus, ao caminho, caminho que leva a Deus, que leva ao céu. Isso, acesso a Deus. Isso mesmo. E oportunidade de quê? Se ele é o acesso e oportunidade, só ele tem acesso à oportunidade. Acesso de ir a Deus. Oportunidade de quê? Salvação? Salvação. Salvação. Só ele é o acesso para nós chegarmos ao Pai. E só ele nos dá a oportunidade de salvação. Só ele. Repare que, nesse sentido, ele não diz ser uma porta ou uma das portas. Sua afirmação é: eu sou a porta, eu sou o único acesso a Deus. Ele falou muitas coisas, eu só peguei 2 tópicos. Eu falei do amor na semana passada e nós estamos falando da porta hoje. Por causa do pecado, o ser humano está separado de Deus e condenado. Através de Jesus, ele pode voltar a Deus. Por isso que ele disse em João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro segredinho: ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembra que nós lemos que Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Apenas através de Jesus, o ser humano pode ser conciliado com o Pai e absolvido, salvo da condenação. Está lá em Romanos, isso nós estamos tudo confirmando. Romanos, no capítulo 5. 1. Sendo, pois, justificados pela fé, olha o segredo, queridos.
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é um sentimento que, quando tudo dá errado, essa paz não pode sair do nosso coração. Eu falei, eu ainda tenho Deus, eu ainda tenho o Senhor, eu ainda tenho Jesus Cristo, eu ainda tenho paz com Deus. Ainda que eu não tenha nada no mundo, a paz é fundamental para nós, para que nós possamos caminhar. Em 8:1 fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus Cristo nos chamou, nos justificou. Ele nos justificou e nos salvou. Está lá em Romanos. Eu quero ler isso daqui, ó. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor, porque alcançamos a conciliação. Nós somos justificados pelo... Você sabe o que é justificados? Imagina você tem uma empresa, você faliu. Né? Os empresários, não precisa ser empresário, né? Pode ser salariado, seja o que for. Você faliu, você está devendo na praça R$1 milhão. Alguém vai lá e paga teu 1 milhão. Ou seja, você recebeu perdão da dívida por alguém. Alguém foi lá e pagou. Mas só que se você faliu, você continua falido. Deus, além de pagar a nossa dívida, ele nos justificou. Nós temos crédito. Nós podemos ter acesso a Deus através de Jesus. Isso é a porta. Isso é a porta. Ele, por mim, ele fala, entrando por mim, nós temos acesso. Acesso ao Deus e temos a oportunidade de sermos salvos. Nós somos eleitos, glorificados, justificados por Deus. Está lá em Romanos 5, de 1 a... Eu não vou ler, mas de 5 a 8. Amém? Outra coisa. Ele fala assim, no versículo 9b, se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Não basta nós conhecermos e sabermos que existe Jesus Cristo. Reconhecer que Jesus é a porta não é o suficiente. Isso não faz com que acessemos a Deus e tenhamos a salvação. Para isso é necessário dar um passo e entrar por Ele. Estar perto da porta também não é suficiente. Aquele que está a 5 centímetros da porta está exatamente em uma situação igual daquele que se encontra a 5 quilômetros da porta. Ou seja, nenhum dos dois entrou por ela. Reconhecer que Jesus é o Salvador e ter simpatia por Ele não é suficiente. É necessário se comprometer com Ele em fé. Não há outra via de acesso. Ele é a oportunidade para todas as pessoas, em qualquer circunstância. Ele oferece o convite de entrada para a vida eterna e abundante que só Deus pode dar. Ele é a porta, mas não basta ser. Nós temos que entrar por Ele, nos comprometer junto com Ele. Estarmos andando junto com o Senhor Jesus e se comprometer com a obra do Senhor. Outra frase está em C. Aí ele fala no versículo C: entrará e sairá e achará pastagem. Outro segredo.
Para nós, ele nos dá acesso para entrar e também para sair. O que vocês entendem por isso? Não bastaria eu apenas entrar pela porta? Eu vou entrar e vou achar pastagem. Pronto, está ótimo. Não preciso de mais nada. É muito bom, mas ele fala que nós vamos entrar e sair. Se a gente entrar e achar pastagem, não precisa sair, concorda? O que vocês entendem por isso? Vai entrar e sair em outro lugar. Não, eu sei. Mas ele está falando com relação à porta. Ele está falando assim: você vai entrar pela porta, vai achar pastagem, mas vai sair também pela porta. O que ele quer dizer para isso? O que ele quer dizer com isso? A porta é o acesso ao caminho Isso. que conduz ao céu, eu creio assim, eu creio que conduz ao céu. Vai entrar, por isso que o caminho é estreito, né? Vamos passar por Jesus e até chegar lá no paraíso, e lá vai ter a comida, essa pastagem, a comida que eu creio assim, eu creio que a palavra de Deus também é comida para comida e bebida, né? Isso, ele está falando exatamente o que ele está dizendo, que nós, quando entrarmos na porta, nós vamos ser saciados naquilo que for necessário para nós. Jesus está comparando o relacionamento dos seus discípulos a de um pastor de ovelha. Para entrar em seu aprisco é necessário passar por ele, isso nós sabemos. Hoje, qual é o aprisco? Situação de hoje. Existe um aprisco, onde eu vou, onde você vai, onde nós vamos. Onde é o aprisco? Que aprisco é esse? Céu, né? Igreja. Igreja. Esse aprisco é a igreja. Não é lá que você é alimentado? Deus não prepara o alimento para nós lá. Deus não prepara a comunhão, a reunião das ovelhas do Senhor Jesus. É lá que nós nos reunimos. É lá que nós estamos juntos. Esse aprisco é a igreja. Mas quando ele fala em sair, Jesus quis dizer que suas ovelhas não poderiam ficar acomodados e confortados na segurança do aprisco. Eles a conduzirá para fora do aprisco, onde encontrarão pastagem, poderão correr e se alimentar e descansar. Nós vamos entrar no aprisco, nos alimentar, mas nós vamos sair também, entrará e sairá. E quando nós sairmos, nós vamos simplesmente fazer isso aqui, ó. Nós vamos estar sendo o sal da terra e a luz do mundo. Como é que os discípulos, né? Como é que naquele tempo alguém poderia dar o testemunho como sal da terra, a luz do mundo, não é verdade? Se não foram, se eles não tivessem sido alimentados, instruídos, participado das reuniões, né? Vamos dizer, reunião das ovelhas do Senhor Jesus. Ele quis dizer isso: eu sou a porta. E como porta, vocês vão entrar e eu vou preparar vocês para que vocês possam ser o sal da terra, a luz do mundo. Assim como o sal não cumpre sua função ficando dentro do saleiro, e nem a luz debaixo da vasilha, as ovelhas de Jesus não cumprem sua função ficando apenas no aprisco. Então, que o pastor falou que quem gera ovelhas são as ovelhas. Pode gerar ovelhas, pode ficar tranquilo que vai ter pastores para cuidar das ovelhas. E como que se gera ovelhas? Saindo. Por isso que ele falou: eu sou a porta, vocês vão entrar por mim. E vocês vão mudar, vocês vão estar preparados, né? Vocês vão estar adaptados
né, em condições de sair de novo. E aí vem aquela frase que o Senhor falou: eu vou te mandar como ovelhas no meio de lobos. Meus irmãos, o mundo é complicado. É cheio de lobo mesmo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos, né, ser facilmente, eu diria assim, ser enganados, iludidos com os lobos que estão aí fora. Por isso que... Devorado. Oi? Devorado. Devorado. E quando a gente fala em devorado, é uma pessoa que é devorada, ela é morta, acaba morrendo. Se a gente ficar olhando para as coisas do mundo, nós vamos acabar, sabe, perdendo a nossa fé, vamos dizer assim. As coisas lá fora são melhores. São melhores. Então, ele fala, nós vamos entrar por Jesus e Deus vai nos preparar, e toda vez ele nos prepara. E quando sairmos, nós vamos sair para ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso me lembra muito Davi. Davi, ele, antes de uma batalha, ele consultava o Senhor. E onde ele consultava? Na sinagoga. Na presença, na sinagoga não, na presença de Deus. Ele ia na presença junto com os sacerdotes, né, e se consultava diante de Deus. E quando Deus dava a palavra, ele estava lá dentro, ele saía para lutar. E quando ele saía, ele sabia que ele ia vencer. Nós também temos essa certeza. Porque o Senhor Jesus fala assim, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e como vocês estão comigo, vocês também serão vencedores. Por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Que é essa pessoa da Trindade que nós estamos lendo, Jesus Cristo e Yeshua. Do lado de fora do aprisco, acima da porta, está escrito uma plaquinha, escrito assim, venham! Venham! E Mateus, ele fala, Mateus 11, ele diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quantas pessoas entram na igreja, né, cansadas, oprimidas, desesperançadas? Quantas pessoas entram na igreja, né, com vários problemas e, à medida que o tempo passa, eles vão, né, nascendo de novo. Do lado de fora, acima da porta, tem uma placa, venham. Mas do lado de dentro, tem outra placa dizendo, vão. 28, 19. Portanto, vão, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vimos o que está acontecendo no mundo, mas isto aqui tem que ser uma realidade. As ovelhas de Jesus são chamados para fazer a diferença neste mundo, levando outras pessoas a também passarem pela porta. E onde quer que estejam, dentro ou fora do aprisco, não faltará o cuidado e a provisão do pastor. Por isso que eu fiz questão de mostrar e fazer aquela comparação daquele filme, do filminho. A palavra do Senhor está sim sendo pregada. A palavra de Deus está sim, Jesus está sendo anunciado. Só que tem outra palavra também sendo anunciada no mundo. O mundo é o campo, meus irmãos. O mundo é o campo. E os ceifeiros são poucos. Orai a Deus para que Ele possa enviar ceifeiros. O mundo está aí. Quem chegar primeiro, né, com a palavra,
né? Sendo sal, sendo, né, a luz do mundo, é o que vai ganhar as pessoas. O inimigo não está parado, ele também está trabalhando. Eu vou te falar 4 motivos para que a gente possa ter certeza que nós podemos confiar em Jesus. E aqui eu vou começar a entrar a falar para vocês, que depois nós vamos ver em alguns lugares que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele está na Bíblia inteira. Ele está na Bíblia inteira. Ele não está só num pedaço. Desde o início ele foi anunciado. Primeiro, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele ouve as nossas orações e Deus ouve quem é sincero. Salmo 145. Quem achar pode ler. Esse é fácil, Salmo é fácil, hein? Salmo 145, versículo 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Amém. Amém. Deus não está longe, Ele está perto. Nós falamos, né, na pregação domingo, né? Às vezes nós achamos que Ele está demorando. Mas se Ele sabe de tudo, se Ele pode mudar todas as coisas, por que Ele não está agindo? Porque no momento, não é hora. Ele vai agir porque Ele trabalha não contra nós, Ele trabalha por nós, a favor de nós. Ele quer o melhor de nós. Se você ama a Deus e crê que Jesus é seu Salvador, Ele está sempre presente na sua vida. Deus não falha. Ele ouve suas orações e se preocupa com você. Quando você clama por socorro, Deus está escutando e você pode ter certeza que Ele vai lhe salvar, se seu coração for sincero. Você sabe o que é sincero, meu irmão? O pastor estava explicando para nós, sincero é sincera. Sincera é transparência. É nós chegarmos, né? O homem pode enganar Deus, ao homem, o homem engana o homem, mas não engana Deus. Não adianta eu achar que isso aqui Deus não vai ver. Deus vê todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de tudo. Nós temos que ser sinceros. Senhor, eu não consigo vencer isso. Senhor, eu tenho dificuldade nesta área. Senhor, me ajuda para que eu possa vencer nesta área. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a luta é contra nós mesmos. Querido, é nós. Muitas vezes, nós brigamos com outras pessoas, mas não porque nós queremos brigar com as outras, nós estamos brigando com nós mesmos. Nós não temos paz no nosso coração. Nós falamos coisas e falamos coisas erradas, né? Nós estamos com problema dentro do nosso coração e aí é que entra, né, o Senhor sondar os nossos corações. Davi falou, me expurga dos pecados até aqueles que me são ocultos lá dentro, que eu não entendo. Né? Paulo falou e disse assim, né, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que está dentro de mim eu acabo fazendo, eu acabo errando. Eu não queria falar, não queria fazer, acabo fazendo. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor Jesus. Não adianta a gente tem coisas que a gente não dá para falar para os outros. É nosso, pessoal. Mas Deus te conhece. Deus conhece quando você nasceu. Deus conhece quando você estava no colo da sua mãe. Deus conhece quando você era criança, quando você era adolescente, né? Quando você era jovem, e ainda tem muitos que são jovens, e alguns como eu, né, que já passou da juventude, está na terceira juventude, vamos dizer assim. Ele conhece a nossa vida inteira. Então não tem por que não ser sincero. E se nós formos sinceros diante de Deus, Ele vai nos ouvir. É bíblico. Está lá, Salmo 145. Esse é o primeiro motivo
que nós podemos e devemos, né? E devemos confiar em Deus. Segundo motivo, Jesus, ele nunca nos abandona. Ele não vai nos abandonar nunca. Por que vocês acham que ele não vai nos abandonar? Nós falamos sobre a tempestade domingo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Entender a tempestade de Jonas, entender a tempestade de Jonas é fácil, não é? Deus mandou a tempestade para corrigir o rumo de Jonas. Porque ele estava indo para um caminho que não era o caminho que Deus preparou para ele. Agora, quando nós podemos entender uma tempestade, quando nós estamos certinho, quando nós estamos pensando que estamos fazendo tudo certinho. Primeiro, é porque Deus está do nosso lado, Ele está vendo o nosso coração. Segundo, é porque nós temos alguma coisa para aprender. As tempestades, segundo Deus, são pedagógicas. Deus nunca nos abandona. Romanos 8, 38 e 39. Quem achar pode ler. Quem achou? Ninguém, né? 8:38? 8, 38 e 39, Rita. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Ele nunca vai nos abandonar. Por quê? Porque nós somos o representante da obra de Deus aqui na Terra. Não tem outro. Somos nós. Não são os anjos. Não são os anjos. Quando as esmolas de Cornélio subiram até Deus, Deus mandou um anjo e falou assim, né, Cornélio, olha, tuas esmolas que você está fazendo aqui, tua obra de amor que você está fazendo aqui na Terra, subiu até os céus. Você manda alguém agora, lá em Jope, lá vai falar com Simão, o curtidor, e fala para ele vir aqui anunciar as coisas que eu tenho para dizer para você. Deus enviou um anjo do céu para falar isso para Cornélio. Por que o anjo não falou das boas novas para Cornélio? Porque não é obra de anjo, é obra nossa. Os muçulmanos estão invadindo, mas nós também podemos invadir e os corações. A nossa maior batalha não é contra espada. Nós vamos estudar depois a vida de Paulo. Você sabia que Paulo, eu vou falar bem, só para você, bem sutil. Paulo era um serial killer. Ele matava os cristãos. Ele perseguia as mulheres, crianças cristãs. Ele mandava para o cárcere. E como nós conseguimos, né, lutar contra uma pessoa tão forte assim, tão poderosa? Através do amor. E nós, né, através do amor, através da obra do Senhor Jesus, que apareceu para ele em Damasco, a caminho de Damasco, o que aconteceu? Ele se converteu, ele percebeu e ele viu que tudo que ele estava fazendo era o contrário. Então, a nossa maior obra é orar pelos nossos inimigos. Nós temos que ter um pouquinho de entendimento. Uma pessoa, quando começa a falar, uma pessoa estava falando comigo, aí começou a falar, não, porque está errado, não sei o quê. Eu virei para ela e falei assim, olha, teu coração está cheio de amargura. Hein? Como? Está cheio de amargura teu coração. Não, mas foi fulano, foi ele. Foi... Nada disso. O teu problema está dentro de você. Não está lá fora, está dentro de você.
Muda o seu jeito, né, de pensar, os seus sentimentos, controle os teus sentimentos. Isso chama-se temperança, que nós estudamos, é um dos frutos do Espírito Santo. E você vai ver que as outras pessoas são diferentes. Ela parou. Ela, é verdade, começou a pensar. Às vezes as coisas estão dentro de nós. Jesus nunca vai nos abandonar. Isso não quer dizer que o Senhor não vai nos corrigir. Se você é salvo, nada pode nos separar do amor de Deus. Não há força nesse mundo que pode quebrar esta ligação com Jesus. Tanto nos tempos bons quanto nos difíceis, os tempos difíceis. Jesus está com você e nunca vai nos abandonar. Jesus estava com José quando ele estava com a família dele? Estava. E quando ele foi vendido lá para o Egito, Deus estava com José? Estava. Deus estava com José quando ele foi traído lá pela mulher do Potifar? Estava. E Deus estava com José quando ele foi, né, se colocado diante de Faraó e foi eleito, né? Foi chamado para ser o vice-governador? Estava. Deus estava em todos os momentos, ruins e bons. Isso é que nós temos que ter no nosso coração. Hoje nós temos o Senhor Jesus nos nossos corações, aonde nós fomos. Hoje eu estou aqui, nesse lugar, não sei eu, na Vila Mariana, mas quem está lá na Zona Leste, é a mesma coisa. Se eu for para outro país, Deus vai comigo. Eu não dependo das circunstâncias externas. Eu dependo do meu coração, aquilo que está dentro do meu coração. 4 motivos que nós podemos e devemos confiar em Cristo Jesus. Terceiro, Jesus tem todo o poder. E isso nós temos que entender. Lá em Jeremias, no capítulo 29, eu vou ler esse versículo, não está aí. O povo estava na Babilônia, estava cativo. Imagine nós sairmos, alguém ver um exército estrangeiro, né? Assim, eu não vou falar o nome, né? Invadir o Brasil e falou assim: eu vou pegar algumas pessoas, vou mandar lá para a minha terra para servir, para ser escravo. Foi isso que aconteceu com Israel. E lá no meio, Deus levantou um profeta, quando eles eram escravos, longe da terra. E Jeremias fala lá no capítulo 29. Ele diz assim, olha que Deus fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Eles estavam presos, eles estavam cativos, escravos numa terra estranha. Diz o Senhor: eu penso pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem todo o poder aonde nós estivermos. Isaías 41, versículo 10. Versículo 10. Isso é para mim, é para você. Ah, mas você não está falando de Jesus Cristo, você está falando do Velho Testamento, e tá, né? Jesus está no Velho Testamento, e nós vamos ver isso a semana que vem. Está no Novo Testamento, está na Bíblia toda, está lá em Gênesis, como está lá em Apocalipse. Nós vamos ver isso daí. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, Deus falando. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Nada é impossível para Deus. Ele tem todo o poder. Se Jesus venceu até a morte, ele também tem o poder para nos transformar a sua vida e lhe dar a vitória sobre as maiores dificuldades. Mesmo quando a vida é muito difícil, você tem sempre a garantia que, no fim, Jesus vai vencer.
pergunta: como Jesus vai vencer nos dias de hoje? Um por vez. Há 2000 anos atrás, ele venceu. Ele venceu, né, tudo que tinha contra ele e venceu a morte. Hoje, ele continua vencendo. Como que Jesus, o nosso Salvador, vence nos dias de hoje? Acho que a Rita vai falar. Pode falar, Rita. Ai, boa pergunta. Tenho medo de falar bobeira. Através da pregação do Evangelho, né? Mas o senhor já mostrou que está fraco a pregação, então estamos perdidos. Não, está fraco em alguns lugares. O inimigo ele está trabalhando, mas nós estamos, né? A palavra de Deus ela é poderosa. Agora, a pergunta, uma pergunta antes: Jesus ainda vence hoje? Sim ou não? Sim. E como? Sabe como? Eu vou falar para vocês. Através dos milagres que ele faz na nossa vida diariamente? Acertou 90%. Para ter, vai, 100%. Através da nossa vida. Pronto. Ele vence através da nossa vida. Ele Sal da tem terra e luz do mundo. prazer de dar a vitória para você. Ele tem prazer, ele faz questão de dar a vitória no tempo certo para a tua vida. Por quê? Porque assim nós vamos testemunhar que quem nos deu a vitória não foi homem, não foi a nossa força, não foi a minha vida, não foi os meus... Foi Deus na nossa vida. Jesus ainda vence hoje através da nossa vida. E ele disse assim, quando ele estava aqui na terra, ele falou assim: quando eu for para o Pai, vós fareis maiores milagres do que estes, que eles tinham visto, maiores, porque ele estará e está ao lado do Pai. Não tem nada impossível para Deus. Ele continua fazendo milagre, ele continua tendo vitória, tudo através das nossas vidas. Amém. Se um anjo vier aqui fazer um milagre, eu falo, também, você é um anjo, fácil, tranquilo. E quando ele faz, né, e dá a vitória e faz um milagre na nossa vida, é milagre mesmo. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. E terceira, e quarto e último tema que nós estamos falando, né? Dos motivos pelo qual nós podemos e devemos confiar. Deus nos capacita. Ele nos capacita. Ele não somente, né, nos prepara, nos dá, né, pastagem, vamos falar em termos de ovelha, nos dá alimento, ele nos capacita e nos fortalece. Você conhece aquele versículo que fala sobre a águia? Quem sabe? Onde está? Vou dar uma dica. Está aqui perto. Vocês estão vendo o meu mouse aqui ou não? Dá para ver meu mouse aqui? Dá. Tá? Então, ele nos capacita, nos fortalece. Ele disse isso lá em Mateus 28:19, que nós já lemos, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas lá em Isaías 40, diz assim, 29, dá o esforço ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão.
caminharão E não se fadigarão. Exatamente. Esse é o nosso Deus. Ele nos dá, assim, uma missão. Ele nos dá uma missão para a gente concorrer com aquele, né? Aquela religião que nós vimos que está dominando o mundo, já dominou países. Mas nós não precisamos se preocupar, porque se Deus estiver com o nosso lado, nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Deus tem uma missão para nós: levar o Evangelho. Mas Ele não nos deixa sozinho nesta missão. Jesus capacita cada cristão de maneira especial para participar da obra de Deus. Você pode se sentir fraco, incapaz, mas a vitória não depende da nossa própria capacidade. O poder e a força para continuar vem de Jesus Cristo. Amém, queridos?